Olá, sou o professor André, vamos começar mais um Autoria Comenta. Dessa vez vai falar sobre o caso do Vagão Rosa. O que era o Vagão Rosa? Que era um projeto de lei em São Paulo, que foi inclusive aprovado pela Assembleia Legislativa, mas depois revogado pelo governador, de que se houvesse um vagão especial para mulheres no horário de pico no metrô de São Paulo. A proposta, como disse, foi aprovada a princípio, mas depois foi revogada pelo governo estadual, pensando que houve uma série de protestos de grupos feministas ligados à situação, analisando a situação como ela foi feita. A questão é interessante porque ela coloca em xeque muito do que seria a construção de medidas públicas ou de políticas públicas visando a construção dos direitos das mulheres e como de fato isso traria ou não, ou representaria de fato os direitos das mulheres. Isso é interessante pensar, como eu já falei em outros vídeos, de que essa noção das minorias pode ser algo muito forte no vestibular desse ano, inclusive já foi, porque essa própria questão, não do vagão em si, mas a questão da violência contra as mulheres, da pesquisa do IPEA, por exemplo, que surgiu no primeiro semestre, de que muitos dos homens acreditavam que algumas mulheres, tinha ideia absurda, que algumas mulheres mereciam ser estupradas. Isso foi tema da Unesp agora no meio do ano. Então, todo esse debate em relação à incorporação da mulher na sociedade e a construção de medidas para elas acaba vindo à tona com a discussão sobre o Vagão Rosa. Por um lado, o que muita gente diz é que seria uma forma de tentar coibir um problema, que seria uma série de atentados que ficaram sendo conhecidos, tanto no metrô quanto no transporte público de maneira geral, em relação às mulheres. Então isso reduziria o número desses atentados. Por outro lado, o que salta aos olhos, muito provavelmente, é de que isso não resolve o problema, de que seria um paliativo e, mais do que isso, de que seria uma medida pública que estaria reforçando um raciocínio preconceituoso socialmente. Em que sentido? A gente poderia pensar que essa lógica do Vagão Rosa é como se ela simplesmente separasse a mulher do convívio social tradicional e, dessa maneira, tornasse muito dificultosa uma medida a longo prazo a respeito disso. E esse reforço de um tipo de pensamento é como se fosse uma medida tomada para as mulheres, mas ainda pensando pela mentalidade do homem. Por quê? Se a gente for pensar de uma perspectiva sociológica, existe um sociólogo, Philippe Herrier, que fala que na história do pensamento do patriarcado na sociedade, que nós vivemos como uma sociedade em que a visão do homem é uma visão de dominação em relação à mulher, essa lógica do patriarcado dividiria a mulher como ou sendo uma santa ou como sendo uma prostituta, e ela não teria muito como escapar dessas duas perspectivas. Supõe-se que a gente vive num mundo que superou essa dualidade, e a mulher teria mais direitos e mais liberdade de atuação. No entanto, esse reforço, essa ideia, por exemplo, do Vagão Rosa, de que as mulheres deveriam ser alijadas do convívio com o restante da sociedade, só reforçaria a ideia de que o comportamento sexual delas deveria ser reprimido, não que elas tivessem algum tipo de comportamento nesses casos, mas a separação delas do vagão mostra que é como se o estranho no conteúdo todo fosse a presença delas no vagão dos homens e não a atitude dos homens em si, que é o que deveria ser repreendido por determinados tipos de punição. Essa reprodução, de uma certa forma, então, estaria isentando o homem de culpa pelos tipos de atentados ou pelo pensamento coletivo que existiria. O que traz agora a discussão se essa é uma política pública que, por mais que vise a inclusão feminina na sociedade, ou o melhor bem-estar da mulher na sociedade, se ela não está sendo feita também por uma própria perspectiva que é masculina. Isso viria à tona de maneira mais interessante se a gente pensar que a gente vive num contexto de vários protestos e várias manifestações pensando a livre utilização do corpo pela mulher. Então, se a gente for pensar, isso pode ser tema de coletâneas no futuro e outras coisas, mas tanto os movimentos internacionais como o Pussy Riot, por exemplo, ou mesmo a Marcha das Vadias aqui no Brasil, têm colocado em xeque, e aí pro bem e pro mal, a gente pode concordar ou discordar com os movimentos, mas tem colocado muito em xeque como essa lógica do corpo, ela é uma lógica de fato de um direito da mulher, uma utilização própria, uma questão de autonomia pessoal de cada uma delas. Então essa seria uma política pública do Vagão Rosa que não traria esse tipo de autonomia porque ainda organizaria a sociedade pelo viés do patriarcado. Esse é o tipo de coisa que entra em discussão, inclusive quando se levanta a questão da própria legalização do aborto ou não. Mas isso é assunto para um outro episódio do Autoria Comenta. A gente se vê na próxima. Obrigado.